Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Aqueles e aquelas que não me conhecem, eu sou a Júlia, sou estudante de História aqui da UFJF, faço parte da atual gestão do Centro Acadêmico de História e me sinto muito honrada de estar aqui com vocês nesta quarta-feira para a nossa conferência de encerramento, intitulada O Bolsonarismo, uma concepção autoritária em formação, com o professor Daniel Arão Reis. Antes de falar um pouco da metodologia da conferência, apresentar o professor, quero dar um aviso muito importante. A gente tem recebido algumas mensagens, alguns e-mails em torno dos certificados. Como foi dito nas conferências anteriores, né, volto a dizer, os certificados serão enviados para vocês por e-mail, esse mesmo e-mail que vocês fizeram a inscrição aqui na plataforma. Eles serão enviados a todos aqueles e aquelas que viram cerca de 70% das conferências e a gente vai enviá-los no mais tardar no início da semana que vem. Então, pode ficar tranquilos que vocês vão ter os certificados de vocês, como já foi explicado anteriormente. Bom, antes de apresentar o professor, né, quero, em nome do Centro Acadêmico de História, da atual gestão, em nome do Corpo Estudantil de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite. A gente fez esse contato, acho que no final do ano passado, conseguimos um dia e um horário bom aí para nós dois, e vai ser possível discutir um tema muito atual, muito contundente no momento que a gente está vivendo, né, no momento que hoje o governo Bolsonaro aí quer decide cortar cerca de quase 69% das cotas de importação dos equipamentos e insumos destinados à pesquisa científica. Todos nós sabemos, né, que são insumos e equipamentos destinados às universidades públicas, ao Instituto Butantan e também à Fiocruz, que são as duas instituições que estão produzindo as vacinas contra a Covid-19 aqui no nosso país. Bom, acredito que o professor não precisa de apresentação, né, mas aí eu acho que é importante para todas e todos que não conhecem. O professor Daniel Arão Reis é professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal de Fluminense e pesquisador 1A do CNPq. É autor, entre outros livros, de A Revolução Faltou ao Encontro, 1968, A Paixão de uma Utopia, Ditadura e Democracia no Brasil, Luiz Carlos Prestes, Um Revolucionário entre Dois Mundos, e A Revolução que Mudou o Mundo, Rússia, 1917. Suas áreas de especialização são as revoluções socialistas no século XX, especialmente a história das revoluções russa e do socialismo soviético, e a história das esquerdas brasileiras no pós-45. O professor vai falar em torno de 1 hora de conferência, depois a gente vai abrir para o debate, lembrando vocês que vocês podem mandar as perguntas aí pelo chat. O chat fica embaixo da plataforma de vocês, né, na aba dos comentários. O Marco Antônio não está aqui ao vivo conosco, mas está aí no estúdio ajudando a gente para minimamente mediar as perguntas que vocês podem fazer. Sem mais delongas, eu passo a palavra para você, professor, e mais uma vez agradeço por estar conosco nessa quarta-feira. Muito obrigada. Muito bem. Boa noite a todas e todos. Quem agradece sou eu. É sempre um prazer estar conversando com os estudantes de outras universidades. Tenho feito muito isso. Tem sido um subproduto colateral da pandemia positivo, né? Porque abriu-se aí um conjunto de interlocuções que a gente podia ter já começado antes da pandemia, e a pandemia nos forçou a recorrer a esses métodos e espero bem que, uma vez ela terminando, a gente continue, né? Porque são instrumentos que permitem diálogo à distância, né? E podem ser muito frutíferos. Então, agradecendo a vocês mais uma vez, nosso objeto hoje é falar do bolsonarismo, que eu considero uma concepção autoritária em formação. Para mim, o bolsonarismo não está dado, né? Ele está se formando. E depois nós vamos entender melhor isso quando contemplarmos a campanha eleitoral de 2018. O bolsonarismo vai se evidenciar aí como alguma coisa muito improvisada, né? Bem, nós não vamos nos antecipar, né? Então, passando para o segundo slide, nós vemos aí a figura do Bolsonaro e do Haddad. Os dois políticos, como todos sabem, foram para o segundo turno, e à direita o mapa do Brasil, mostrando a vitória muito expressiva, né, do Bolsonaro, porque não só ele ganha em todos os estados mais desenvolvidos do centro do Brasil e do sul do Brasil, do sudeste do Brasil, como também em algumas capitais importantes
do próprio Nordeste, 57% dos votos, e isso, passando aí para o terceiro slide, isso provocou uma vitória, uma surpresa muito grande. Embora já no mês anterior ele já tivesse pulado para a primeira colocação nas pesquisas. E foi para o primeiro turno em primeiro lugar. Mas as pessoas resistiam, né, a compreender como é que uma pessoa tão tosca, tão violenta, tão caricatural pudesse ser eleita. De sorte que, quando a eleição, afinal, inclusive houve em momentos anteriores ao voto, né, do segundo turno, houve ali uma impressão de que a coisa estava sendo virada, né? O Haddad fez uma série de mudanças na sua campanha, muita gente começou a se engajar, temerosa legitimamente temerosa, né, de que o Bolsonaro ganhasse, e finalmente ele ganhou, e isso realmente provocou uma grande perplexidade e uma grande desorientação em todos aqueles derrotados pela candidatura a Bolsonaro. E ninguém conseguia explicar isso direito. Como é que tinha acontecido? Houve muitos. Eu tenho vários. Eu sou nascido em 1946, né? Portanto, nos anos 60, quando instaurou-se a ditadura, eu tinha 18 anos, em 64, e tenho, evidentemente, vários amigos velhinhos como eu, né? E que viveram aquele período. Então, as pessoas diziam: estamos vivendo 64, foi a hora da instauração do golpe, estamos vivendo 68, quando veio o AI-5, né, e radicalizou a ditadura instaurada em 64, e eu tinha alguma dificuldade de dizer: escuta, nós não estamos nem em 64, nem em 68, nós estamos em 2018, 50 anos depois, e a história não costuma se repetir. Tá? Inclusive, se a história se repetisse, a minha profissão e a de vocês também, como futuros historiadores, estaria condenada. Né? A história está em permanente mutação. A gente aprende isso muito cedo na nossa formação de historiadores. Outros queriam ver no bolsonarismo uma reencarnação do fascismo e do nazismo. Tá? E imaginavam uma catástrofe a curto prazo. Tá? Bom, isso, felizmente, essas previsões mais catastróficas não chegaram a se realizar. Né? O perigo do bolsonarismo para a democracia, depois desses 2 anos, continua muito vivo, mas aquelas previsões tiveram que se redefinir, e, evidentemente, que nós vamos discutir aqui essas várias interpretações, né, que procuravam, no passado, o espelho daquilo que nós estávamos vendo acontecer no Brasil, estamos vendo, né, a partir de 2018. Bem, eu gostaria de, em primeiro lugar, mostrar o bolsonarismo no contexto internacional. Passamos aí para a quarta ficha. Nós somos um país muito grande e temos, como todos os países grandes, temos uma tendência a ficar olhando para o nosso próprio umbigo. Para a gente tem muita dificuldade em ver o que está acontecendo lá fora, internacionalmente. Não que o que acontece no Brasil seja uma repetição mecânica e miniatura do que está se passando em contexto internacional, de modo nenhum. Porém, o estudo do contexto internacional, evidentemente, nos ajuda a entender o que está se passando no Brasil. E, como nós sabemos, como aqueles mais preocupados com as relações internacionais sabem, as extremas-direitas emergem em todo o mundo, com muita força. Extremas-direitas nos países capitalistas, democráticos, ou mesmo na área não capitalista. A emergência de estados autoritários, né, é muito clara.
E isso, a meu ver, tem um fundamento histórico muito importante que a gente vê no contexto, né? Aí é preciso trazer o contexto da revolução digital, informática, a chamada civilização da informação. Essa revolução digital está em curso desde já há uma ou duas gerações, tá? Desde os anos 80, se radicalizando cada vez mais a partir dos anos 90. Nós temos aí uma sociedade que uma feminista, uma historiadora feminista estadunidense, Nancy Fraser, chamou de sociedade da insegurança. Vocês têm um processo em que as pessoas não estão se sentindo mais seguras no chão em que pisam. Num contexto de uma hegemonia cada vez mais clara do capital financeiro, os Estados nacionais, mesmo os maiores, balançam, né? Sentem as suas margens de manobra diminuírem radicalmente, né? E dá-se um processo, como bem revelou com dados muito precisos o Thomas Piketty, né? Um economista francês, mostrou no seu segundo livro como há décadas o declínio do estado de bem-estar social, no contexto da revolução informática, tem aprofundado verticalmente, tem aprofundado dramaticamente as desigualdades sociais. E isso, você tem aí um contexto de transformações radicais, econômicas e sociais, e, sobretudo, também culturais, porque não só de pão vive o homem. As transformações econômicas são muito tremendas, né? Em décadas passadas, antes da Revolução Informática, quando uma pessoa ficava desempregada, ela tinha esperança de, num ciclo posterior, retomada do desenvolvimento, ela poderia ser reempregada. Hoje em dia, o que nós vemos no contexto da Revolução Informática é a destruição de profissões inteiras que deixam de existir, simplesmente deixam de existir. Então, as pessoas se sentem, por exemplo, para dar um exemplo aqui brasileiro, né? O Lula, o presidente Lula, ex-presidente Lula, grande líder sindical brasileiro, ele se notabilizou por ser um metalúrgico, né, do ABC, da periferia de São Paulo, e ele era, então, ele trabalhava numa seção fundamental na produção de automóveis, que é a aferição da qualidade dos produtos que estão sendo produzidos. Tá? E, bom, essa profissão hoje ela é exercida por robôs. Então, a profissão desapareceu. As pessoas que tinham nela o seu sustento ou procuram outras profissões, mas os estados têm sido muito ineptos em oferecer maciçamente cursos de reatualização para que as pessoas pudessem encontrar outros futuros, né? Outros lugares sociais, mas não, de modo geral, não tem havido. Então, você tem uma massa imensa de pessoas, não? Os economistas chamam o desemprego estrutural, né? Depois das crises, a retomada do desenvolvimento se dá, mas o desemprego alto continua. Você tem também multidões de jovens que se formam em sistemas educacionais tradicionais e que não conseguem emprego de acordo com o que eles esperavam, ou de acordo com a sua qualificação formal, né? Porque o mundo está mudando. Né? E aqui mesmo, no começo da minha fala, o colega de vocês teve que me orientar aqui para como fazer, para fazer com que... Eu já trabalho com PowerPoint, mas tenho dificuldade de colocar o PowerPoint para que vocês possam acompanhar. Quer dizer, então, é uma coisa que a gente vai... Professores, né, têm tentado se equilibrar, se redefinir, mas isso, maciçamente, multidões não podem, ou
ou não estão conseguindo fazer isso. E se sentem, então, muito desamparados. A classe operária, vejam bem, a classe operária, que foi o eixo fundamental de organização das demandas populares no mundo todo, durante décadas, desde o fim do século XIX, a classe operária, pela sua importância demográfica, por estar localizada em lugares estratégicos, grandes cidades dos vários países, quando ela se punha em movimento, ela tinha uma capacidade de articular muitas outras camadas populares. A gente viu isso no Brasil aqui em fim dos anos 70, início dos anos 80, o movimento operário já citado do ABC incentivou, acionou um conjunto de lutas populares em todo o país. Então, isso era uma coisa muito, muito conhecida. Bem, a classe operária, se vocês forem estudá-la em grande parte dos países capitalistas avançados, ela está em declínio radical como peso demográfico. Aqui mesmo no Brasil houve esse declínio. Aqui mesmo no Brasil a gente teve um processo de desindustrialização fantástico. A produção industrial hoje no Brasil ela é responsável por um valor do nosso produto bruto equivalente a 10, 11% do PIB, do PIB, do Produto Interno Bruto. Esse é um patamar que a indústria brasileira tinha alcançado em 1942. Últimas décadas tem havido um processo radical. Vocês mesmos acompanharam agora o fechamento da Ford, 5 mil trabalhadores na rua, e sem perspectiva de arrumar um trabalho equivalente. E isso tudo, vejam bem, se tem um impacto econômico fundamental, eu quero chamar a atenção também para o impacto cultural, porque aí vem a coisa do nem só de pão vive o homem. As pessoas se sentem desestabilizadas. Não. Em países que convivem com uma imigração muito forte, as pessoas se sentem, os imigrantes estão ocupando nossos lugares. O nosso mundo, como dizia aquela música brasileira, nosso mundo caiu, desapareceu. Isso gera uma angústia imensa em multidões e multidões, gerando isso que a Nancy Fraser chamou a sociedade da insegurança. E nessas águas da insegurança, como as esquerdas democráticas têm sido muito ineptas em oferecer uma alternativa para isso, nessas águas turbulentas, inseguras, é que tem surfado as lideranças autoritárias em todo o mundo, seja fechando estados autoritários, caso da Rússia ou da China, seja se elegendo ou ganhando força eleitoral a partir de discursos que tentam oferecer resposta a essas demandas angustiadas e desamparadas das pessoas expulsas das situações que viviam pela Revolução Informática. Então, aqui na ficha 5, a gente tem duas imagens dessa revolução digital, mostrando como o processo de globalização criou uma interdependência radical em todo o mundo, enfraquecendo os Estados nacionais, inclusive as lideranças de extrema-direita vão bater muito nessa tecla. Precisamos salvar o nosso Estado Nacional. Está sendo destruído por forças internacionais. Aqui o bolsonarismo recorre muito a isso. As conspirações globalistas estão acabando com a nossa identidade. Então, isso tem sido um fator forte para o crescimento dessas lideranças de extrema-direita ou dessas lideranças autoritárias em outras partes do mundo. Então, para compreender a ascensão do bolsonarismo no Brasil, eu proponho a vocês a gente pensar em três dimensões que se articulam. Três outras dimensões. A primeira dimensão a gente já viu. O bolsonarismo é um fenômeno, quer dizer, a extrema-direita
o discurso de extrema-direita é um fenômeno internacional. Mas, além disso, para compreender melhor, porque, como a gente sabe, o Brasil não é uma repetição mecânica do contexto internacional, ele tem particularidades próprias. Então, eu proponho a vocês, para entender melhor o bolsonarismo e sair desse estágio de perplexidade em que a gente se encontra, ou que muita gente se encontrou, né, eu proponho a vocês que a gente trabalhe articuladamente com 3 dimensões. Eu vou falar uma depois da outra, mas porque isso é uma imposição didática, mas é preciso compreender essas 3 dimensões intercaladas, né, em conjunto. Então, a primeira dimensão é a longa duração. Eu vou propor a vocês que a gente trabalhe com a longa duração, com a média duração e com a curta duração. Essas 3 dimensões articuladas, de modo articulado. Então, a primeira dimensão é a longa duração, são as tradições autoritárias no Brasil. É o racismo, as desigualdades sociais, o patrimonialismo, o bandonismo, o anticomunismo, a discriminação de gênero, o elitismo de um sistema político que é visto por amplas camadas da população como algo inalcançável, a tutela das Forças Armadas sempre intervindo, os militares não se consideram funcionários públicos uniformizados, eles se consideram tutores da República, desde o golpe lá que introduziu a República, em 1889, até os dias de hoje. Eles se consideram os salvadores da pátria, os únicos que realmente defendem a pátria com despreendimento, né? Enquanto que os civis vivem envolvidos em corrupção e em lutas pelo proveito próprio, né? Bem, então, essas tradições elas tinham sido muito ignoradas em passado recente. Era muito comum a gente encontrar lideranças políticas, e até hoje a gente encontra, né, que dizem: não, a nossa democracia está consolidada, as tradições autoritárias foram vencidas. Não é fato. Isso é, né, conversa mole para boi dormir, né? As tradições autoritárias estão muito vivas nesse país e, infelizmente, nós deixamos de estudá-las com rigor, né, para compreender melhor o que estava se passando. Imaginava-se que houve um tempo em que a gente tinha, disputando a presidência da República, candidato do PT e do PSDB. Ambos se situavam à esquerda do quadro geral. Então se dizia, viu, aqui acabaram as lideranças de direita. Acabou a direita no Brasil. Foi um susto quando, em 2013, no contexto daquelas amplas manifestações plurais, ao lado das esquerdas, apareceram, de modo muito agressivo, as direitas. E depois que o movimento de 2013 refluiu, elas continuaram indo à rua. Elas, que tinham ido muito à rua lá em 64, com as famosas marchas da família, com Deus pela Liberdade, entre outros movimentos de massa da direita, e que tinham refluído, e que tinham criado essa ideia de que o Brasil não tinha mais que conviver com essas tradições. De repente, eu me lembro que quando eu publiquei, né, desculpem a execrável tendência da autocitação, né, mas quando eu publiquei um pequeno livro, o Ditadura Militar de Esquerdas e Sociedade, no início do século XXI, né, em que eu dizia, olha, a ditadura se instaurou no Brasil quase sem dar um tiro e saiu sem levar pedrada. Então, é preciso estudar as relações complexas que existiram entre a ditadura e a sociedade brasileira, que criou-se o mito, nos anos 80, que a sociedade brasileira era toda contra a ditadura. Ninguém era a favor. Se ninguém era a favor, como é que ela tinha subsistido tantos anos? Então, escondeu-se, né? Subestimou-se. Eu me lembro que na época eu dizia, pô, mas você está a favor da ditadura? Você lutou contra a ditadura? Agora está... Eu não estou a favor da ditadura. Eu, como historiador, eu tenho que estudar
as evidências. Né? E descobrimos um arquivo do IBOP, né? Está lá até hoje, para vocês estudarem, né? Com pesquisas de opinião pública durante a ditadura, né? E na época do Médici, né? O governo mais sinistro da ditadura, as pesquisas davam uma popularidade enorme para eles. Estávamos ali em pleno milagre econômico, quase todo mundo tinha emprego, o Brasil prosperava, né? Então havia aquela euforia do Brasil grande, ninguém segura esse país. E depois, mesmo havendo outros momentos de declínio do prestígio da ditadura, né? Não houve nunca nenhum movimento organizado de massas. Houve aqueles jovens e outros não muito jovens que se abraçaram, né? Eu estava entre eles, um movimento de desafio armado à ditadura, mas esse projeto não ganhou eco na sociedade, foi massacrado e não ganhou eco na sociedade. Depois, a sociedade foi aderindo a um processo lento, negociado, de transição da ditadura para a democracia. Então, era preciso estudar isso. E eu dizia, olha, é urgente estudar essas tradições. Mas, de modo geral, as pessoas diziam, não, acabou, as direitas acabaram no Brasil. Bem, aí estamos diante, hoje já, estudos começam a ser feitos, né? Lili Schwartz fez um livro sobre essas tradições autoritárias, as pessoas começam a se colocar o óbvio. Né? O Nelson Rodrigues dizia, só os gênios enxergam o óbvio. E era óbvio que as tradições autoritárias estavam presentes na sociedade brasileira. Porém, havia aquela perspectiva conciliatória de ignorar isso. Então, isso foi uma primeira chave. Não é uma chave exaustiva, porque agora as pessoas estão indo do 8 para o 80. Né? Muita gente que não queria saber das tradições autoritárias no Brasil, hoje dizem que o Bolsonaro é o retrato das tradições autoritárias no Brasil. Quer dizer, nem tanto a mar, nem tanto a terra. Né? Quer dizer, as tradições autoritárias no Brasil são uma chave importante, mas elas não exaurem outras importantes chaves que nós vamos passar a estudar. O momento atual não é expressão mecânica das tradições. Eu me lembro que, na época das ditaduras aqui na América Latina, apareceu um gênio que disse, não, essas ditaduras são expressão das tradições ibéricas. As tradições ibéricas, patrimonialistas, autoritárias, etc. Né? O Caetano cantava, né? Quando é que vamos nos liberar dessa maldita tradição dos tiranos da América Latina? Então, era a tradição ibérica. Aí, de repente, essa formulação começou a fazer água, porque ali mesmo, no berço da civilização ibérica, houve uma revolução democrática, a de Portugal, escravos, e, finalmente, a transição democrática na Espanha. Então, o berço da civilização ibérica estava se democratizando. Então, não dava para explicar exaustivamente os regimes autoritários em função, as ditaduras, em função dessas tradições. Mas essa é uma chave importante. Essa é uma primeira chave, a longa duração. Né? Aqui nós temos a nossa ficha número 7, mostra a questão do racismo, a questão do anticomunismo, que foi agora relançado. A gente vai... Como? Falar em anticomunismo? Que maluquice é essa? O comunismo acabou. Para muita gente não acabou. E a gente vai ver como essa coisa é elaborada daqui a pouco. Né? A discriminação de gênero, né? A tutela das Forças Armadas, aí na ficha 8, ilustrações. Então, muito claramente, essa é uma primeira chave, a chave da longa duração. Agora, eu convido vocês a ver uma segunda chave, que é a chave da média duração. Que duração média é essa? É da grande conjuntura que vai da aprovação da nossa Constituição
em 1988 a 2018. São 30 anos, ou seja, o espaço de uma geração. O que aconteceu nessa média duração que acabou jogando água no moinho da extrema-direita, da direita autoritária? Bem, é preciso, em primeiro lugar, recuperar as grandes expectativas democráticas que apareceram e se consolidaram no Brasil nos anos 80. Foi um momento de grande esperança. A democracia iria nos salvar. A ditadura havia nos afundado, a democracia iria nos salvar. E surgiram aí, nesse contexto, dois partidos. O PT, o Partido dos Trabalhadores, no início dos anos 80, e o PSDB, no contexto dos próprios trabalhos da Constituinte. Então, eles se propunham como partidos reformistas, que iam reformar o Brasil contra as desigualdades sociais, contra o autoritarismo. A Constituição de 1988 ela foi saudada. O Ulisses Guimarães se permitiu, que era o presidente da Constituinte, se permitiu dizer: essa é a Constituição cidadã. Em parte, era verdade, porque a Constituição ela incorporava uma relação de direitos políticos, civis e sociais que era inédito e que não tinha havido em nenhum momento anterior. Porém, ao mesmo tempo, ela conservava dentro dela legados da ditadura muito claros. Né? A coisa da tutela das Forças Armadas, o monopólio dos meios de informação, o monopólio da terra, a hegemonia do capital financeiro, elementos fundamentais. Né? O domínio dessas grandes empreiteiras, chamadas por uma tese de doutorado feita aqui na UF, essas estranhas catedrais, né? Que se formaram filhotes da ditadura. Né? Então, tudo isso se manteve. Se manteve tudo isso. Mas ninguém queria ver. Eu disse num livro que escrevi, eram como que facas incrustadas no corpo da democracia brasileira. E essas facas estavam lá, eram legados da ditadura e houve uma operação memorialística, né? Acionou-se a memória para esconder esses legados. Tínhamos uma Constituição cidadã, uma democracia que iria se consolidar. Né? Esperanças muito fortes. Né? Bem, esses partidos reformistas realmente fizeram obra positiva e construtiva. Não gratuitamente. Né? O PSDB, depois do curto mandato do Collor, o PSDB elegeu o FHC, reelegeu o FHC. Depois veio o Lula, elegeu-se, reelegeu-se. Depois veio a Dilma, uma mulher que tinha participado das ações armadas contra a ditadura, elegeu-se e reelegeu-se. Ou seja, a gente vê que as tradições autoritárias não esgotam o nosso assunto. Quando as pessoas vêm dizer, muitas em debates que eu tenho, vêm dizer esse país está perdido, as pessoas votaram em Bolsonaro, tem que agora pastar, ficam com raiva de quem votou em Bolsonaro. Só que, se você vai ver, muitos dos que votaram em Bolsonaro votaram em Dilma, votaram em Lula, votaram em FHC. Quer dizer, então, as tradições autoritárias não esgotam. Por que houve esse desgaste dos partidos reformistas? Porque, a meu ver, eles foram se transformando gradativamente em sócios do sistema. Eles se propunham reformar o sistema, mas o que eles se tornaram mesmo, na realidade, foram sócios do sistema. E isso ficou muito evidente nas manifestações de 2013. Veio a crise de 2008, foi subestimada, mas depois os impactos dela se multiplicaram, as pessoas ficaram muito inconformadas com o nível de corrupção que não era nova, mas que estava se revelando de maneira avassaladora, as elites políticas lá em cima,
e a sociedade aqui embaixo, sem mecanismos de controle, de participação, aquilo tudo explodiu em 2013. Foram para a rua esquerdas e direitas. Mas as esquerdas ficaram muito constrangidas, porque quem estava na presidência da República era uma pessoa de esquerda. Enquanto que as direitas se sentiram liberadas para propor, defender e discutir o impeachment da presidente eleita. Então, a Dilma tentou ainda, em certo momento, construir mecanismos que dessem vazão àquelas demandas que explodiram, mas não conseguiu. Não conseguiu, não teve habilidade política ou força de vontade, e isso fez com que, sobretudo depois da sua reeleição, a insatisfação contra o seu mandato crescesse geometricamente. Quando ela foi impeachada, a Dilma tinha 7%, menos que o Collor, em 92, de prestígio popular. Então, portanto, é nessa longa conjuntura em que os partidos políticos vão... Houve um escritor que, inclusive, era do PT, ou inclusive, não sei, o Singer, ele fez um livro caracterizando, o reformismo petista no governo de um reformismo mole, um reformismo conciliador. E esse reformismo foi incapaz de abrir perspectiva, embora fazendo obra positiva e construtiva. Não é à toa que o Lula foi reeleito, não é à toa que a Dilma foi eleita. O Lula, quando saiu do governo, tinha 88% de prestígio popular. Então, mas depois as coisas viraram e essas forças democráticas, agarradas no que havia de mais atrasado na política brasileira, o PSDB por um lado e o PT por outro, nunca pensaram, nunca tiveram condições de se unir para realizar uma obra transformadora. Cada um do seu lado se fixaram em alianças com o atraso, e isso foi, na medida em que o atraso foi sendo desmoralizado, eles foram desmoralizados juntos. Então, você tem um processo aí de lenta recuperação das direitas autoritárias e de declínio do prestígio das esquerdas democráticas e reformistas. Isso na média duração. Temos aí os dois partidos, a ficha 10. Porém, nem a longa nem a média duração esgotam o assunto. Porque na curta duração, na conjuntura curta, é que se dá a luta política. Se você constrói sua reflexão histórica apenas com a longa e a média duração, você está expulsando a política da história. Não é um bom conselho expulsar a política da história, porque a história se faz no contexto de lutas políticas imediatas, circunstâncias e opções. Então, se a gente vai olhar, a curta duração, a gente vai notar que, apesar das tradições autoritárias, apesar da média duração estar dando força à extrema-direita, apesar disso, o Bolsonaro tinha, no início da campanha eleitoral, ele tinha um percentual de votos muito baixo. Ninguém esperava que sequer ele fosse para o segundo turno. Então, houve erros crassos dos partidos de esquerda do ponto de vista da avaliação, tanto dos partidos de esquerda quanto dos partidos do centro democrático, subestimaram gravemente o inimigo. E é muito importante na luta política você não fazer isso. Você tem que estimar, estudar, caracterizar da maneira mais perfeita possível o seu inimigo, porque senão você vai ter problemas. Os partidos reformistas apostaram, de um lado, no Alckmin, de outro, no Lula. Foi uma opção suicida, que o Lula não podia ser candidato legalmente, mas insistiu-se nisso, e num quadro de um antipetismo delirante, porque a grande mídia monopolizada tinha criado um demônio, no lugar do PT, como se o PT tivesse inventado a corrupção no Brasil. Então, aquilo estava batendo muito. As pessoas também estavam fartas da situação de insegurança que o país vivia.
níveis alarmantes, né, de violência urbana, tráfico de drogas. Então, aprofundando a sensação de insegurança, mas o PT, mesmo no final, tendo escolhido o Haddad, pôs o Haddad como se fosse um boneco do Lula. Não pode, você não pode apresentar um boneco, né? A não ser que o líder esteja nas alturas, como foi o caso da eleição da Dilma, né? Mas não era o caso mais. O Lula conservava um grande prestígio, mas não aquele prestígio avassalador que ele tinha em 2010, quando ele tirou a Dilma da cartola e elegeu a Dilma, né? Então, você tem um quadro aí, né, de erros dramáticos, políticos. Ao mesmo tempo, do outro lado, o bolsonarismo ele fazia escolhas certas. Ele formou uma frente ampla em torno dele. Inclusive, o Bolsonaro, que sempre foi um homem metido na corrupção pequena, né? Ele e os filhos, né? Aquela corrupção do ladrão de galinha, né? Ele surgiu ao lado do Moro, que naquela época era o campeão da luta anticorrupção, como homem que ia dar um fim à corrupção. Depois também, embora tendo sido, ao longo de todos os seus mandatos, um homem profundamente ligado às Forças Armadas, ao corporativismo das Forças Armadas, a políticas de tipo nacionalista, que estão muito condizentes com a trajetória das Forças Armadas no Brasil, né? Esse homem faz uma aliança com o Paulo Guedes, o chamado Posto Ipiranga, ou seja, com o capital financeiro especulativo, que mantém a hegemonia na sociedade brasileira desde o final da ditadura. Então, ele formou uma frente ampla, profundamente marcada por um nível de improvisação altíssimo, uma frente heterogênea, e foi agraciado com o atentado. Porque, não sei se vocês recordam, os 2 primeiros debates em que ele participou foi um desastre, porque o homem, para debater, é um desastre. Ele é um homem muito autoritário, muito tosco, de uma inteligência muito rudimentar, embora muito audacioso. Ele, nos 2 primeiros debates, foi um fracasso. E se houvesse outros, ele possivelmente iria afundar. Mas o atentado salvou dos debates. E depois, as entrevistas realizadas pela grande mídia foram sempre extremamente generosas com ele, né, porque a grande mídia o defendia, né, apostando que ele, uma vez eleito, seria domado, entraria nos eixos, né, e faria a política que os grandes monopólios queriam que fosse executada, que era a política preconizada pelo Paulo Guedes, né? Então, o atentado e a inexistência dos debates públicos fechou o quadro. Quer dizer, então, a longa duração, a média duração e da curta duração, os erros dos adversários e os acertos do campo do bolsonarismo levou à vitória do Bolsonaro. Que na ficha 12 a gente tem a ideia da muda Brasil de verdade, né? Ele apareceu como um homem que ia mudar o Brasil. E lá o Lula na frente do Haddad, como se o Haddad fosse um boneco do Lula. Essa coisa foi invertida. No segundo turno. E o Haddad se recuperou muito, mas era tarde demais. Não foi o suficiente para superar o Bolsonaro. Bom, então, nós temos aí o desafio. Qual o significado da extrema-direita brasileira? Qual o significado do bolsonarismo? Qual o caráter do bolsonarismo? É fascista? É uma outra coisa diferente? Então, eu primeiro chamo a atenção para a necessidade, antes da gente tentar caracterizar o bolsonarismo, a gente tentar estudar, pensar
né, as bases políticas e sociais que levaram à vitória do bolsonarismo e que, de certo modo, ainda continuam sustentando o Bolsonaro no poder. Em primeiro lugar, um primeiro círculo, as Forças Armadas e as polícias militares e civis. Essas instituições sempre foram muito queridas pelo Bolsonaro. O Bolsonaro sempre fez suas campanhas privilegiando as Forças Armadas, resgatando a ditadura, com a qual as Forças Armadas se sentem muito identificadas, as polícias militares e civis. Então, isso é um primeiro círculo de apoio e que o Bolsonaro, depois de eleito, vem cultivando de uma forma muito consequente. Né? Qualquer formatura em Agulhas Negras, ele foi até a formatura da Polícia Rodoviária Federal, olha só. Né? Qualquer formatura de polícia, ele está lá. Ele está lá fazendo seus discursos, ele está lá, né, cultivando esse primeiro círculo, que é extremamente perigoso para a democracia. Ele pode recorrer a esse primeiro círculo, inclusive tem recorrido, né, todo mundo sabe, tem enchido, né, o governo está cheio de militares, né, de oficiais na reserva, e mesmo alguns na ativa, como essa caricatura aí do general Pazuello, né, que não saiu da ativa como deveria, né, está aí no Ministério da Saúde, um homem que, quando foi nomeado para o Ministério da Saúde, foi capaz de fazer a seguinte frase: eu nem sei o que é o SUS. Quer dizer, é um nível de improvisação que marca essa concepção política autoritária, um nível de improvisação que condiciona a sua fraqueza. Ali você tem um caos, né, de forças contraditórias. Né? Então, primeiro círculo. Segundo círculo, as camadas populares de classe média. Né? Caminhoneiros, taxistas e as milícias informais. Essa também foi um poderoso apoio do Bolsonaro e continuam sendo muito prestigiados, né, pelo bolsonarismo. Em terceiro lugar, eu destacaria as igrejas evangélicas. Né? As estatísticas mostram que as igrejas evangélicas, embora não sejam monolíticas, né, ali onde elas têm força, o Bolsonaro teve uma proporção de votos muito considerável. Né? Já está visível um certo desgaste dele entre os evangélicos, mas ele continua tendo os evangélicos como um baluarte, né? E foram um baluarte para suas eleições, para a sua eleição. Desse ponto de vista, é importante lembrar que os partidos reformistas no poder, né, tiveram quase 24 anos no poder, né, PSDB e PT, eles, na perspectiva de ganhar voto, né, foram muito, me permito a expressão, covardes em não discutir assuntos da sociedade fundamentais, como a interrupção voluntária da gravidez, o casamento gay. Né? Eles sempre tiveram muito medo de que isso os fizesse perder votos junto aos setores mais conservadores, né, dos evangélicos e da Igreja Católica, né, e o resultado é que não se fez avanço nenhum ao longo desses anos do ponto de vista dessa discussão. Se vocês vão observar as sociedades onde houve avanço nessas discussões, vocês vão ver que as leis mais progressistas não brotaram do céu, elas brotaram de um amplo debate. E foi muito comum, nas primeiras votações, elas perderem, seja no parlamento, mas a gente viu na Argentina. O ano passado, a interrupção voluntária da gravidez perdeu, esse ano ganhou. A liberação das drogas leves, o casamento gay, todas essas aspirações muito importantes que brotaram nos movimentos dos anos 60 e que não saíram mais da ordem do dia, essas temáticas, né, eram cuidadosamente evitadas pelos governos de esquerda democrática.
oportunisticamente, eles diziam, não vou cuidar disso, isso é para a sociedade, não incentivavam seus partidos a está bem que o governo, não era função do governo levantar essa questão, mas ele podia incentivar os seus militantes, os seus partidos a levantarem a questão, a discutirem a questão na sociedade. Né? Essa coisa absurda que a gente tem no Brasil da penalização da interrupção voluntária da gravidez, esses preconceitos, não é? Que permanecem vivos, porque não são discutidos. Quer dizer, mesmo que eles fossem discutidos, eles não morreriam rapidamente. Mas se você não discute, como é que eles vão morrer? O tempo, essa coisa que o reformismo mole tem muito. O tempo vai resolvendo. O tempo, às vezes, não resolve coisa nenhuma. Ao contrário, o tempo, às vezes, faz com que os inimigos se fortaleçam. E foi o que aconteceu. Então, terceiro círculo, né? As igrejas evangélicas e a Igreja Católica. Sendo que, não nos esqueçamos, que o prestígio dessas religiões está diretamente vinculado à sociedade de insegurança que foi apontada lá em cima. Né? As pessoas correm para a religião, muito legitimamente, para obter nela um consolo, um incentivo. Né? Então, em todo mundo, esse processo do crescimento das religiões acompanha o processo da revolução digital, da revolução informática. O quarto círculo, né? As camadas superiores das classes médias votaram em massa no Bolsonaro. Mesmo que muitos não admirassem o Bolsonaro, votaram nele para se livrar do PT. E votaram nele empolgados com a luta contra a corrupção, que o Sérgio Moro seria o grande fiador dessa luta, etc. E, finalmente, um quinto elemento, que são as elites do poder e das finanças. Essas elites que têm muito pouco voto, elas são muito minoritárias, mas têm muito dinheiro, financiam, incentivam, protegem. Foi o caso das entrevistas que a Rede Globo fazia com o Bolsonaro, que era uma proteção aberta, enquanto o Haddad era submetido a verdadeiros tiroteios, né, verbais e inquisitoriais. O Bolsonaro era ajudado nas suas toscas respostas. Né? Então, a grande mídia, né, as finanças foram muito importantes, né, em viabilizar o Bolsonaro. Nós temos aqui na ficha 14, né, as bases policial-militares do Bolsonaro, né, as religiões conservadoras. O Lula e a Dilma cansaram de cultivar essas religiões sob o argumento de que era preciso ser realista. Realista. Você precisa reformar um país, você tem que abrir a discussão com as próprias Forças Armadas. Era preciso abrir a discussão com elas, não deixá-las assim de lado, como deixaram ali fermentando os seus ressentimentos, né? Ficaram ali elaborando, né, essas doutrinas da guerra cultural. Isso tudo foi elaborado dentro do Exército, sob a presidência Dilma. Quer dizer, ela era cega, ela não via. Não via. O Vilas Boas, Correia, esse general, que muita gente dizia que era um homem equilibrado, moderado, etc. Moderado o quê? Ele foi um dos grandes mentores dessa coisa da guerra cultural. Os marxistas pararam de confrontar o poder e agora estão se infiltrando. Né? Leram muito mal o Gramsci, né? Então estão se infiltrando pelas alturas, na juventude, na universidade, na mídia, nos bancos. Tem comunista até nos bancos. Né? Quer dizer, então é um processo insidioso, subreptício, que se presta muito às teorias conspiratórias, que é um apanágio das direitas autoritárias. Né? Camadas médias populares, né, muito importantes, caminhoneiros, taxistas, e a alta finança, a Bolsa de Valores, todas com o Bolsonaro. Né? Bem, então, vamos caminhando para o final da intervenção, fazendo uma discussão sobre as aproximações que se fizeram tanto do bolsonarismo com o fascismo. O bolsonarismo é um fascismo? Tá?
Eu não me convenci até agora que sim. Tá? Claro que o bolsonarismo é uma ameaça à democracia, é um perigo para a democracia. Tá? Ele resgata abertamente a tortura, a violência e a ditadura. Ele tem um desprezo claro pelas instituições democráticas. Ele investe, né, com muita força, como a gente já viu, nas Forças Armadas e nas polícias, tolera as milícias e o seu crescimento. Né? Temos aí uma liderança carismática do Bolsonaro que, às vezes, faz pensar no Mussolini. Aqui no Brasil, a gente teve um movimento fascista, um movimento integralista, né? E tinha um líder também, o Plínio Salgado. Né? Ora, se todo fascismo é violento, nem todo movimento violento é fascista. Se todo fascismo tem um líder carismático, nem sempre um líder carismático autoritário é fascismo. Senão o Putin seria fascista, o Xi Jinping seria fascista. Não é por aí. O fascismo histórico ele tem características que o bolsonarismo não tem. O que caracteriza fundamentalmente o fascismo? A gente pode, evidentemente, aprofundar essa discussão no debate. Em primeiro lugar, o fascismo é uma proposta de revolução conservadora. O Bolsonaro é um homem reacionário em termos dos costumes. O fascismo desafia a tradição e se apresenta como um revolucionarismo de direita. O fascismo, nessa perspectiva, ele integra, ele quer todo mundo dentro dele. Por isso que ele se autodenomina totalitário. O totalitarismo depois da Segunda Guerra Mundial, se tornou um termo em chave negativa, mas ele, no apogeu do fascismo e do nazismo, ele era apresentado e lido em chave positiva. Ao contrário das sociedades liberais que fragmentavam, que deixavam cada um por si e Deus por ninguém, o fascismo é integrador. Né? Ele tem essa ambição. Né? E o bolsonarismo não tem nada, ele não integra, ele é um desintegrador por excelência. Né? Então, isso é uma outra coisa. O fascismo é ultranacionalista. E o Bolsonaro tem como seu ministro da Economia um internacionalista da finança liberal. Não é nem um pouco nacionalista. Se curvava de maneira abjeta diante do Trump. Né? Quer dizer, então, são características. O fascismo ele mobiliza intensamente a sociedade, organiza a sociedade, enquadra a sociedade. Nada disso é característica do bolsonarismo. Então, o bolsonarismo é violento, é perigoso, mas, a meu ver, não cabe caracterizá-lo como fascista. Né? Apesar disso, né, a gente sabe que as lutas populares podem, eventualmente, abraçar esse termo para caracterizar o bolsonarismo. Isso pode acontecer. Né? E nós não vamos ficar numa posição pedante. Mas isso tudo aqui, ele não é propriamente. Se o termo ganhar a sociedade, ele se torna ele vai haver uma espécie de ressignificação do termo. O Humberto Eco tem um texto muito interessante, que, se vocês se interessarem, eu posso mandar para vocês. Foi publicado. O universo do fascismo, em que ele se descola das características históricas do fascismo e passa a ver a necessidade, a legitimidade de apontar o fascismo como um regime arbitrário, violento, censurador, racista. Né? Então, você tem aí um quadro que amplia mais a caracterização do fascismo. Esse é um debate que ainda está em curso na sociedade brasileira, né? E a gente pode, evidentemente, contemplá-lo aqui no debate.
Eu queria discutir, para encerrar, as redefinições, porque tem passado o bolsonarismo. Eu disse antes que ele era a improvisação em pessoa. Então, você tem uma dança de ministérios inaudita, a dança de quadros no primeiro escalão, no segundo e no terceiro, é imensa, o que mostra essa insegurança. A evidência maior disso é a demissão do Sérgio Moro, que era considerado um homem que não podia ser demitido. Tá? Era um homem que defenderia o Brasil da corrupção. A gente tem também o enfraquecimento drástico do Paulo Guedes. Hoje em dia se discute abertamente se o Bolsonaro vai manter a política econômica ou não. O enfraquecimento dos grupos mais radicais de extrema-direita, que queriam fechar o Congresso e o Supremo Tribunal, foram silenciados, tá? Em troca de uma aliança com o Centrão, que é, como todos sabem, a representação mais corrupta e mais tradicional, no mau sentido da palavra, tá? Na política brasileira, que se aproximaram, aliás, tanto do FHC como do lulismo. Tá? Foram esteios dos governos petistas e PSDBistas. As últimas eleições geraram resultados muito ambíguos. Né? O Bolsonaro sofreu um enfraquecimento pessoal, claro, se comprometeu com vários candidatos que não venceram, evidenciando a queda da sua popularidade, mas, ao mesmo tempo, cresceram as direitas e a centro-direita, que dão sustentação política ao Bolsonaro. Então, a gente observa que, nesse momento, né, ele sofre novas quedas na sua popularidade, mas, no entanto, os seus candidatos à disputa na presidência do Senado e da Câmara são favoritos. Né? O candidato à presidência do Senado, inclusive, né, é apoiado pelo próprio PT, né, o que mostra bem a quantas andamos do ponto de vista da desorientação das esquerdas democráticas. Né? Os desafios das forças democráticas. Né? Eu tenho um colega e amigo, Carlos Wagner, professor na FRJ, que ele propõe, para discutir as esquerdas, a caracterização delas em esquerdas de Estado, que são aquelas esquerdas que se movem nos partidos políticos, preocupadas com os calendários eleitorais, né, estão sempre ali, né, disputando cargos e prebendas, e, por outro lado, as esquerdas sociais, que se movem no tecido social. Entre as esquerdas de Estado e as sociais, não existe uma muralha da China. O Lula é a maior expressão disso. Era um líder social que se projetou como político e se tornou um líder das esquerdas de Estado. Então, você tem uma possibilidade de articulação dessas esquerdas. E isso está mais do que nunca necessário para combater de forma consequente o bolsonarismo. Temos que articular as esquerdas de Estado e as esquerdas sociais, né, para que vocês possam, para que as lutas sociais ganhem expressão política. Eu acho que uma coisa que trabalha a favor das esquerdas democráticas são as contradições objetivas, né, na sociedade, né, e a expectativa de emergência, fim da pandemia, de novos movimentos civis, de novos movimentos sociais. Né. O desafio é você criar uma frente política que tenha uma expressão eleitoral, mas que tenha, sobretudo, uma expressão social. Porque se as esquerdas não crescem socialmente, né, se movimentos sociais importantes não se articulam, né, as condições para enfrentar, enfraquecer e derrotar o bolsonarismo serão tanto mais menores. Né. Dentro disso, que se coloca a questão que eu chamo a democratização da democracia. É necessário recuperar aquelas esperanças que, nos anos 80, a sociedade brasileira, grande parte dela, tinha pela democracia, tinha na democracia. E para recuperar esse crédito, é preciso apresentar propostas concretas em que as pessoas sintam que vale a pena lutar pela democracia. Vocês não observaram agora, recentemente, quando veio ao apoio emergencial, a popularidade do Bolsonaro cresceu nas camadas populares. As camadas populares, elas têm, em relação ao Estado,
e a política, né, uma visão bem instrumental. Se o cara me dá, eu voto nele. Se não me dá, eu não voto. Né? Não há ali uma incorporação medular de uma perspectiva autoritária. Ainda não há. Mas isso é um grande perigo, porque o Bolsonaro pode, eventualmente, chutar o Guedes, né, e entrar numa política, alguns ministros dele defendem isso, uma política de apoio às demandas sociais, de modo que ele possa se tornar um tirano popular. Isso acontece na história. Né? Então, é muito urgente que as esquerdas democráticas consigam formular uma plataforma democrática de modo a seduzir as maiorias a favor de uma luta pela democracia contra, né, as tentativas autoritárias que virão, certamente virão. Bolsonaro, ninguém pode, em sã consciência, imaginar que ele vai aceitar ser derrotado nas eleições. Ele vai apelar, ele vai querer belar o jogo, isso é claro, como água, né, cristalina. Então, esse termina aqui com essa, né, a coisa da tentativa de recuperar, né, recuperar a democracia já que era defendida em 83, né, e recriar uma democracia cidadã, né, em que realmente acho que o petismo, né, nos seus anos de ouro, ele ganhou muito prestígio acionando a vocação consumidora das pessoas, mas não a vocação cidadã das pessoas. Então, essa gente toda que votou no Lula, uma parte dela votou no Bolsonaro e vai votar em quem der bolsa emergencial para ela, né? Pelo menos no quadro atual. Então, são essas as considerações que eu tinha a fazer em relação ao bolsonarismo. Espero que nós possamos ter um bom debate. Obrigado. Obrigada, professor. A gente está tendo vários comentários no chat, todo mundo gostando muito da conferência. A gente teve algumas perguntas que a gente vai selecionar aqui para mostrar aqui na tela, e a gente acha melhor fazer uma de cada vez, que aí dá para desenvolvê-las melhor. A primeira dessas perguntas, vou pedir para o Marco colocar para a gente, por favor. Obrigada, Marco. A Mirela Nascimento pergunta: boa noite, gostaria de saber mais sobre o que você pensa sobre os políticos que eram reformistas, mas posteriormente se tornaram adeptas do sistema. A gente pode fazer uma de cada vez ou pode fazer essas duas? Vamos fazer uma de cada vez, né? Eu vou tentar responder rápido para a gente poder ter mais gente participando. É Mirela, né, que fez a pergunta. Mirela, eu não diria que eles se tornaram adeptos, eles se tornaram sócios do sistema. Né? Há uma nuance aí, né? Porque eles sempre se pronunciavam a favor da reforma do sistema, mas, a partir de um certo ponto, se tornaram incapazes de promover efetivamente essas reformas. Né? De sorte que eles começaram a ser identificados como sócios do sistema, e como o sistema político se desmoralizou profundamente, evidentemente que os sócios do sistema são levados de roldão, embora no seu íntimo não se encontrem profundamente ligados emocionalmente ou por adoção política ao sistema. Esse processo de integração, de incorporação de lideranças populares pelo sistema não é novo, e não é brasileiro apenas. Ele é muito comum acontecer em conjunturas em que os movimentos sociais não estão radicalizados, não estão dinamizados. É muito comum que as lideranças da esquerda do Estado, das esquerdas de Estado, se vocês aceitarem essa denominação, elas ficam lá cada vez mais, né, integradas nesse círculo de benesses e de
e de disputas eleitorais intermináveis, né? E o cara se elege hoje vereador, já quer ser deputado estadual e faz as alianças possíveis depois para pensar em ser deputado federal. Quer dizer, então você tem todas essas carreiras políticas que se tornam carreirismo se você não tem um movimento social forte ali, controlando, vigiando, fiscalizando, exigindo. Então, eu acho que houve esse processo, infelizmente, no Brasil, né? As lideranças reformistas políticas se deixaram incorporar, né? Se deixaram incorporar, se tornaram sócios, ficaram ali gerenciando o sistema, perderam a sua vocação reformista. Bom, a próxima pergunta também é dela. Ela pergunta: gostaria de saber também como você enxerga o apoio popular ordieiro ao Bolsonaro, mesmo existindo matérias que mostram seus ideais sórdidos, como tendência autoritária, preconceito e machista. Bem, eu penso que eu tentei responder em parte isso ao longo da minha intervenção. Se você pensa o autoritarismo da longa duração, o Bolsonaro responde plenamente a esse autoritarismo, né? Mas ele é mais do que isso, né? Ele não fica apenas nesse nicho, ele vai além desse nicho, quando ele procura, por exemplo, a identidade com as religiões evangélicas, o conservadorismo moral, tá? Que é uma marca registrada na sociedade brasileira. Então, eu penso que, agora, isso não garante o Bolsonaro, tá? Ele tem tido oscilações muito drásticas ao longo desse período todo. Eu tenho lido entrevistas com pessoas que votam nele, que eu estou decepcionada, mas também não estou a fim de votar no PT mais. Se houver novas eleições, eu vou anular meu voto, eu vou me abster. Quer dizer, eu acho que tem muita gente decepcionada com o Bolsonaro, mas que não tem migrado para posições anti-bolsonaristas. E veja bem, essa coisa do fora Bolsonaro, né, está empolgando muito as esquerdas de Estado, né, de se perguntar, né, a gente derruba o Bolsonaro para pôr o quê no lugar dele? O Mourão? Né? Eu acho que está faltando aí a um déficit muito grande de plataforma política, né? Como se o Bolsonaro fosse o culpado de todos os males do Brasil. E ele caindo, a coisa vai melhorar de forma radical, né? Os problemas do Brasil são muito graves, né? Como enfrentar as consequências da pandemia, como fazer políticas de atenuação das desigualdades sociais. Essa atenuação se verificou no segundo governo Lula, né? Isso, inclusive, deu muito prestígio ao Lula. Como retomar esse tipo de proposta, né? É muito necessário você abrir a discussão para os ricos pagarem. O capital financeiro no Brasil acumula lucros fenomenais, enquanto as pessoas estão ralando na sociedade, né? Quer dizer, por que não propor, né, um percentual? Na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um imposto extraordinário de 20% sobre as grandes fortunas, para financiar a reconstrução. Os países estavam destruídos, né? O Brasil, de certa forma, está destruído. É preciso reconstruir esse país. Então, eu vejo uma pobreza franciscana do ponto de vista de propostas concretas, né? Vamos a dívida pública, né? que é uma coisa, é o santo dos santos do capital financeiro. Não pode mexer na dívida pública, tem que pagar a dívida pública. Por que não imaginar uma redução do pagamento durante 2 anos, né, para viabilizar? Esses caras não ganharam tanto durante tantos anos, não podem dar uma coisa. A coisa está tão demente que grandes capitalistas lá nos Estados Unidos fizeram um manifesto dizendo que estavam dispostos a dar um dinheiro, uma parte do seu dinheiro. Esse homem da Amazon, né? O cara tem $1 trilhão, as pessoas já começam a ficar até constrangidas. Os próprios capitalistas vêm a público dizer: olha,
Lá nos Estados Unidos, o Sanders ele agora é assessor econômico do Biden, né? E ele tem essa proposta, né? Vamos taxar as grandes fortunas, vamos financiar com as grandes fortunas um sistema de saúde público, etc. Aqui no Brasil, o SUS, né? Tão decantado. O SUS está aos pedaços. Tem um outro lugar muito bom, mas, de modo geral, ele está aos pedaços porque esses governos todos trataram o SUS muito mal. Tá? Então, eu preciso de muita grana para fazer o SUS se reequilibrar e se projetar de novo como um sistema nacional de qualidade. E vai precisar de dinheiro para isso. Quem é que vai pagar? Tá? Então, eu sinto muito que as esquerdas têm um déficit muito grande desse ponto de vista de uma plataforma clara. O Bolsonaro tinha: vou acabar com os bandidos, vou matar os bandidos, vou acabar com a corrupção, né, com o Sérgio Moro, vou reerguer o Brasil economicamente com o financista lá, irresponsável, aventureiro, Paulo Guedes. Né? Então, eram propostas toscas, mas elas existiam e elas empolgaram. Qual é a alternativa que as esquerdas democráticas têm? Estão lá no Senado apoiando o candidato do Bolsonaro, sabe? Estão ali perdendo forças e se engalfinhando, sabe? E se criticando mutuamente, se chutando, dando canelada um no outro. Quer dizer, é uma coisa realmente, né, triste. Né? Então, eu penso que são desafios para nós sairmos dessa situação que a gente se encontra. Bom, a próxima pergunta é do Edson Menezes. Ele pergunta: professor, Bolsonaro sempre foi uma farsa de tudo que ele falou durante a campanha. Mesmo assim, as igrejas cristãs o apoiaram. Como pensar no que se transformou os valores dessas igrejas? Essas igrejas, eu incluo não só as evangélicas, mas também a Igreja Católica. Né? A Igreja Católica ela é uma instituição que, ao longo da história, já tomou posições muito diferenciadas. Né? Em 64, a hierarquia da Igreja Católica apoiou o golpe, apoiou a instalação da ditadura. Depois, com o tempo, ela nunca foi monolítica. Né? Houve ordens, como, por exemplo, os dominicanos, os franciscanos, que se opuseram à ditadura, mas a Igreja, como estrutura, foi a favor. Depois foi mudando de pele até que se transformou num baluarte da luta democrática contra a ditadura. E nos anos 80 você tinha aquelas comunidades eclesiais de base que realmente disseminaram-se por todo o país e em torno das quais muitas vezes agregavam-se militantes de esquerda, até de esquerda revolucionária, trabalhavam ali no movimento social. Não? Depois as esquerdas foram abandonando completamente as lutas sociais, os movimentos sociais, aspiradas pelas dinâmicas institucionais, pelas dinâmicas eleitorais. Né? Então, eu creio que as igrejas elas têm uma plataforma muito conservadora do ponto de vista dos costumes. E os governos reformistas conciliaram com esses valores ao longo de todo esse tempo que governaram o Brasil. Poderiam ter aberto o debate, porque essas igrejas elas não são monolíticas. Elas não são monolíticas. Né? Mas elas não foram importunadas nos seus créditos ultraconservadores. E o Bolsonaro defende essas linhas ultraconservadoras, quer inclusive ampliar. A grande campeã do bolsonarismo nesse nível é a Damares, né? É a ministra lá da Goiabeira. Né? Então, é uma grande oradora, não sei se vocês já viram ela falar, né? E ela realmente, né, é a campeã desses valores morais conservadores que são muito compartilhados pela população brasileira. São muito compartilhados. Né? Inclusive, nesse contexto, né, da revolução informática, de desespero, as pessoas se agrupam lá em torno dos seus pastores, ajudam-se mutuamente. Né? Se você entra aí pelos Brasis
adentro, pelas favelas, né? Em todo lugar você tem ali uma pequena casa onde tem um pastor, né? Que tem grande autonomia, né? Não são organizações tão verticais como, longe disso, como a igreja católica. Então, você tem um quadro que não é monolítico, mas que foi se consolidando ao longo do tempo. Agora mesmo, nós vimos algumas dezenas de lideranças evangélicas pedindo o impeachment do Bolsonaro. Não? Eles são contra a violência, eles são contra as milícias. Né? Há contradições ali naquele conglomerado que o Bolsonaro surgiu. Mas eu acho que aí o déficit é o da discussão, é o do debate. As esquerdas ficam amedrontadas, né, de levantar discussões que podem, no primeiro momento, provocar impopularidade, e aí não levantam essa discussão, e essa discussão nunca se trava, porque elas não vão ser, evidentemente, levantadas pelas igrejas. Né? Então, eu acho que isso é um ponto forte do bolsonarismo, mas que tem limites. Se o Brasil entrar na ladeira abaixo em termos econômicos, se a desagregação social aumentar, entre os próprios cristãos, né, entre os próprios evangélicos, vai haver um movimento de resistência. Né? Porque você tem lideranças evangélicas, a Benedita, né, por mais críticas que vocês possam ter, é uma liderança popular, que é uma liderança que pertence à Assembleia de Deus, né, que é a confissão evangélica mais conservadora. E há outros como ela. Então, eu penso que você tem que abrir a discussão. E eu acho que é muito pobre, né? É muito pobre. Não adianta ficar essa gente atrasada. Eu vejo na internet insultos que se fazem, entendeu? Ao eleitorado do Bolsonaro. Não é assim que você vai. Imagina, quando em 1914, quando explodiu a Primeira Grande Guerra, e o povo russo foi todo fazer a guerra sob o seu czar, né? Os revolucionários não ficaram insultando o povo russo. Eles lamentaram aquilo e se puseram a trabalhar contra aquilo. Não é insultando, eu quero mais que paste. E agora estão arrependidos? Que se danem. Como que se danem? Tem que trazer as pessoas. Se elas estão arrependidas, é ótimo que elas estejam arrependidas. Vamos trazer as pessoas para posições mais progressistas e não ficar num ressentimento, sabe? Tem vários amigos petistas que ficam ressentidos. Impeacharam a Dilma, agora não quero conversa. Tem que conversar, tem que discutir, tem que propor. Tá? Então, eu acho que a maior força de articulação entre o Bolsonaro e as igrejas é a pauta dos valores conservadores. E a gente está muito atrasado na sociedade brasileira. O Chile aprovou agora uma constituinte 50-50 mulheres e homens. Quer dizer, as sociedades estão avançando, estão discutindo. Aqui foi um desserviço dos partidos reformistas ter definido o silêncio como tática, né? O silêncio como tática. A longo prazo virão para o nosso lado, né? A longo prazo, você tem aí uma força reacionária constituída que é muito pior do que era 15 anos atrás. Isso aconteceu com essas propostas moles do reformismo. Bom, a próxima pergunta é da Duda Oliveira e ela pergunta: boa noite, professor. Gostaria de saber a opinião do senhor a respeito de uma relação das fake news atuais, sua grande importância nas eleições, e o negacionismo histórico, como a negação da ditadura. Olha, as fake news, elas foram potencializadas pela internet, mas elas não são um fenômeno novo na política, né? Se você for ler a Bíblia, a fake news, você vai encontrar a fake news na Bíblia, né? Desde os tempos bíblicos, na luta política, você inventa mentira, cola no adversário coisas que ele não tem, né? As pessoas falam como se isso fosse uma novidade radical. Sempre existiu isso, claro.
a internet potencializou imensamente esse fenômeno. E aí, também nessa frente, as esquerdas estiveram particularmente em déficit frente à extrema-direita. Tá? Os bolsonaristas se organizaram muito melhor que as esquerdas. As esquerdas já estão investindo, já estão recuperando terreno. Tá? Foi uma lástima, porque na eleição do Obama, em 2008, o Barack Obama usou com muita inteligência as mídias novas, né? Ao contrário dos seus adversários. Ganhou e se reelegeu. Os seus adversários aprenderam e passaram a atuar com muita eficiência, explorando, né? Explorando a insegurança, os sentimentos de descontentamento. Né? Cabe às esquerdas pagar para ver o desafio e também se estruturar. Não para formular fake news, evidentemente, mas para combatê-las, criar mecanismos que possam ser eficientes no seu combate. Agora, não vamos nos enganar. A fake news faz parte integrante da luta política. Sempre fez. Sempre fez. Sempre falar. Né? A não ser que você consiga construir uma sociedade de seres humanos virtuosos, né? O que não está no horizonte. Né? Então, a gente tem que se preparar para se defender delas, anulá-las, neutralizá-las. Mas isso vai sempre acontecer. Não há escapatória. Aqui, por exemplo, no Brasil, em 1945, quando o brigadeiro Eduardo Gomes era candidato da UDN, contra o Dutra, que era um general que tinha afinidades com o nazismo, mas que tinha se transformado da noite para o dia num democrata, né? Então era um páreo duro entre eles, né? E o PTB, Partido Trabalhista, que apoiava o Dutra, né? O Getúlio tinha indicado a candidatura Dutra, ele espalhou que o brigadeiro Eduardo Gomes não gostava de como era o nome daquilo? Eles levavam a comida numa latinha de metal. Agora está me escapando o nome da latinha de metal. Era muito popular. E aí espalharam a fake news que não tinha internet na época, mas aquilo os franceses chamam o telefone árabe, né? Espalhou-se como um rastilho que o brigadeiro Gomes não queria o voto dessas pessoas. Né? E o resultado foi dizer, quanto mais o brigadeiro desmentia, mais a bola crescia e ele perdeu as eleições em grande parte por causa disso. Né? Então, tem que estar esperto e atuar. Né? Acho que nessa eleição do Bolsonaro, realmente, ele livrou uma grande vantagem na exploração da internet em relação às esquerdas. E até o próprio PSDB, né, que imaginou que, com um tempo de televisão imenso, ia vencer com facilidade, né, mas a coisa estava se decidindo na internet, né, não no tempo de televisão. Então, é preciso essa coisa, vamos. Eu não quero aqui passar a impressão de que eu tenho compreensão em relação às fake news. Elas têm que ser duramente denunciadas, né, e seus autores processados, etc. Porém, a gente tem que atuar nesse sistema internet. Né? A gente não vai nessa justiça brasileira que o cara tem 14 recursos até o Supremo Tribunal Federal, a gente não vai vencer a fake news assim, né? Tem que neutralizar acionando os mecanismos técnicos, né? Porque elas são inevitáveis. Bom, a próxima pergunta é da Isandria. Ela pergunta: boa noite, professor. Na sua opinião, o que tem crescido mais, a figura do Bolsonaro ou o movimento bolsonarista, visto que são relações por vezes distintas? Eu acho que o movimento bolsonarista mais radical, os analistas políticos
gostam de dizer que o Bolsonaro tem um nicho de extrema-direita de 12% a 15%. Né? E esse movimento tinha uma expressão política que eram aqueles radicais que queriam fechar o Congresso, essa marca que o governo bolsonarista teve no seu começo, ela foi, desde junho do ano passado, superada por uma nova proposta. O bolsonarismo se redefiniu. É por isso que eu digo que o bolsonarismo é uma concepção autoritária em formação. Né? Ele não está definido. Ele é muito improvisado até agora. Você viu, quando o Moro e o Guedes foram nomeados, houve muita gente que disse um erro do Bolsonaro, porque já diziam os velhos políticos mineiros, você não pode nomear alguém que você não possa demitir. Um já caiu e o outro está na corda bamba. Né? Quer dizer, então, o Bolsonaro está em busca de uma identidade. Né? Ele é autoritário. Essa característica ele tem. Ele é uma ameaça à democracia. Ele vai melar o jogo. Agora, que propostas políticas ele vai ter? Como é que ele vai se articular com o Centrão? Eu acho que a gente está vendo ainda uma espécie de figura que ainda não tem uma clareza em todos os aspectos definida. Né? Ele é autoritário, ele resgata a ditadura, ele é a favor da violência, isso está claro, ele nunca vai deixar de ser isso. Porém, ele vai apostar numa política liberal, ele vai apostar numa política nacionalista, ele vai apostar numa política de angariar apoio popular? Que implicações vão aparecer dessa aliança dele com o Centrão? Isso tudo pode desgastar muito ele já está desgastado. O índice da popularidade dele voltou a crescer, o que mostra que a solidez dele não é muito grande, ao contrário. Ele tem 15%, 20% e teve 57% de votos. Agora, a gente não pode ficar dando pontapé nos bolsonaristas arrependidos, gente. Onde nós estamos? Né? A gente tem que ganhar os bolsonaristas arrependidos e não chutá-los, como tem acontecido. Toda hora eu vejo na internet as pessoas, né, debochando dos bolsonaristas arrependidos. E não é uma boa orientação política, eu diria. Né? Agora, eu acho que ainda o bicho ainda está muito ainda indefinido. Tá? Eu diria. Está muito indefinido o animal Bolsonaro. Né? Ele tem orelhas ultraliberais, rabo nacionalista, tem características muito disparatadas que estão numa combinação ainda indefinida. Mas ele tem uma base, e a base é a violência, é a arbitrariedade, é a ameaça às instituições democráticas. Esse tipo de identidade ele tem e não vai perder. Não vai perder. Bom, se ele perder isso, ele perde até o nicho dele de 15%. Né? Então, eu não acredito que ele vai perder, não, mas ele está balançando. Né? Eu acho que nós vamos ter um ano aí bem movimentado, né? Porque a pandemia vai trazer desafios econômicos e sociais muito grandes. Se as pessoas acabam sendo vacinadas, isso vai possibilitar uma movimentação social muito forte, né? São dados novos que vão aparecer. Como é que vai reagir diante disso esse animal tão ainda pouco definido, como é o bolsonarismo? Né? Que rumos ele vai tomar? Ainda está muito indefinido. Bom, a próxima pergunta é do Maicon e ele pergunta: você acredita que as medidas adotadas pelas redes sociais que estão barrando as fake news têm efeitos imediatos e poderão dificultar uma provável tentativa de reeleição do Bolsonaro? É possível, sim, mas olha aqui, eu acho que desse ponto de vista as esquerdas democráticas estão muito atrasadas, porque não estava na hora de pedir a democratização dessas mídias sociais.
Então, como é que é? É o Zuckerberg que decide quem vai falar e quem não vai falar? Isso é um absurdo. Essas mídias, eles argumentam, não, isso aqui é uma empresa privada e a gente tem regras e só fica quem obedece às nossas regras. É uma empresa privada que admitiu, que assumiu um caráter público notório e, sendo assim, não pode continuar privada. Tem que obedecer a controles públicos. Essa coisa de achar que, lá no tempo quando não havia legislação social, os patrões faziam o que queriam nas suas fábricas. As suas fábricas eram uma extensão da sua casa. Eles mandavam nelas como mandavam na sua própria casa. Mas isso já deixou de ser atual há muito tempo. Legislações sociais foram cada vez mais se aperfeiçoando e determinando limites para os patrões privados. Então, essa história dessas mídias sociais serem propriedade privada é uma coisa assim, é um contrassenso. E o mais triste é que você vê já nos Estados Unidos e na Europa diversas ações para controlar essas mídias, mas do ponto de vista das instituições. As esquerdas democráticas estão inteiramente perplexas. Elas devem ser as campeãs da democratização dessas mídias e do controle público dessas mídias. E nessa medida, o controle público é que definiria uma política de controle das fake news, não é a boa vontade do Zuckerberg. Né? Então, eu acho isso uma discussão que está desfocada do ponto de vista das esquerdas democráticas. É preciso avançar muito mais. Claro que a expectativa, e na medida, inclusive, em que você empreenda esse tipo de luta, isso vai acossando os proprietários privados das redes sociais. As iniciativas que eles tomaram agora lá nos Estados Unidos, barrando Trump, etc., foi porque houve uma grita muito grande. Mas tem que ser além, a gente não pode depender, a gente tem que pressionar o Zuckerberg enquanto ele é o proprietário, mas a gente tem que pedir o fim dessa propriedade privada das mídias sociais, porque só um controle público vai ser, eu não estou dizendo do Estado, hein? Nada do Estado se meter. Se o Estado se mete, vai dar na China, em que o Estado controla as mídias sociais de uma maneira rigorosíssima. Né? Então, você tem que ter um controle público. Organizações sociais têm que controlar essas mídias sociais e têm que determinar o que é fake news, o que não é, o que é insulto, o que não é, o que vai ser barrado, o que não é, o que não vai ser barrado. Temos que avançar desse ponto de vista. Agora, no momento, toda a pressão é legítima, mas a gente deve ir além da pressão no Zuckerberg. A gente tem que tirar ele. O cara comprou o Instagram, ele quer tudo para ele. 4 bilhões de pessoas nas redes dele. Como é que porra, um cara? Não é possível. As leis antimonopolistas que existiam nos Estados Unidos no começo do século XX não permitiam isso. Claro. A hegemonia progressiva do capital financeiro foi derrubando essas leis. O Bernie Sanders quer voltar a acioná-las lá nos Estados Unidos. Tá? E aqui a gente está muito atrasado desse ponto de vista também, eu acho. Bom, por conta do horário, a gente vai caminhando para as últimas perguntas. E uma delas é a pergunta da Andréa Marcondes. Ela pergunta: se as instituições estão tomadas por bolsonaristas, vão se calar na próxima eleição sobre as estratégias bolsonaristas, como o uso de disparo de desinformações em massa. Como combater isso? É um combate político. Eu não diria que as instituições estão tomadas pelos bolsonaristas. Eu acho que tem uma mesmo aí na frente bolsonarista, existem gente mais radical, gente mais conciliadora, gente mais do diálogo. Né? O Rodrigo Maia, né? De certo modo, ele estava ele faz parte de um partido que faz parte do governo. Né? E durante muito tempo ele conciliou com o Bolsonaro. Mas é um homem que tem diálogo com a esquerda. Então, eu acho que essa ideia de que as instituições estão todas já tomadas pelo bolsonarismo, eu acho que tem que ser relativizada, sem que isso possa ser interpretado como uma subestimação do Bolsonaro, de modo nenhum. O Bolsonaro é um cara perigosíssimo
e precisa ser de toda maneira controlado. Acho que cabe uma pressão multifacetada em relação às mídias sociais e, como eu disse, já, desde agora, levantar a questão de desprivatizar as mídias sociais. Elas não podem continuar sendo privatizadas. Ou melhor, privadas. Bom, a gente vai para a nossa última pergunta, que é da Letícia Correia. Ela pergunta, professor, você acredita que o Brasil tem uma tradição de direita na parte jurídica? Incrivelmente pesada, muito pesada, muito esse direito penal brasileiro punitivista, né? Infelizmente, as esquerdas reformistas e democráticas foram incapazes de mudar isso. O nível da carceragem no Brasil é um dos maiores do mundo em proporção. E os governos reformistas nada fizeram para conter isso. Sabe? Essa coisa das drogas, né? A guerra às drogas, é uma guerra perdida. A sociedade quer consumir drogas, ela tem que legalizar as drogas. Tem que discutir isso. Eu sei que isso é uma discussão difícil e que, de repente, muita gente vai ser contra, mas, de repente, as pessoas se deixam persuadir, porque realmente é uma enxugação de gelo absurda. Né? Você fica... E a maioria das pessoas que morrem são jovens, negros, não tem nada a ver com os barões da cocaína, com os barões das drogas pesadas, sabe? Então, eu penso que há todo um horizonte aí a se abrir desse ponto de vista. Precisamos lutar por isso, para discutir esses valores, né? Eu acho que há margem para isso, Tem que apostar. Bom, professor, por conta do tempo, a gente vai encerrar aqui com as perguntas. Antes que eu dê os avisos finais, os agradecimentos, queria saber se você quer fazer alguma colocação, quer falar mais alguma coisa para fechar a conferência de hoje. Não, eu agradeço a conversa, acho que as perguntas foram pertinentes. Estou sempre à disposição de vocês para debates, para discussões desse tipo e outras. E muito obrigado. A gente que agradece. Bom, gente, mais uma vez eu vou voltar àquela discussão dos certificados, né? Eles serão enviados para vocês ao final dessa conferência, no mais tardar no início da semana que vem, para esse e-mail que vocês fizeram as inscrições, podem ficar tranquilos. Não deixem de seguir as nossas redes sociais, está passando aí embaixo o bannerzinho que é CAIS UFJF, é por lá que a gente faz toda a nossa divulgação das nossas atividades. Já estamos pensando em outras atividades para fazer aí para o mês de fevereiro, para o mês de março. A gente tem achado que é muito interessante, assim como o professor falou no início da conferência, né? Minimamente utilizar essas tecnologias de informação que deixa a gente mais perto e a gente consegue, né, fazer vários debates que talvez no presencial a gente não faria. Em nome do Centro Acadêmico de História, em nome do nosso corpo discente também, mais uma vez agradeço o professor, espero que a gente possa se ver presencialmente aqui em Juiz de Fora, na UFJF, nos nossos anfiteatros, o mais breve possível, e convido a todos, né, para mais uma vez seguir as nossas redes sociais, que por lá a gente vai fazendo as próximas divulgações. Muito obrigada a todos que nos assistiram, e a gente se vê até a próxima. Tchau. Adeus, muito obrigado.